Bom dia, eu sou a Franciele, aqui da Mobsite Localiza, e eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada por reservarem esse tempinho para estar aqui. Eu pude observar que tem pessoas de vários estados, então fico muito feliz de estar aqui. Então, queria aproveitar esse momento para fazer um convite super especial. Que tal a gente dar uma pausa na correria e refletir juntos sobre a Semana Nacional do Trânsito 2025? Mais do que regras ou estatística, esta semana é um chamado para a gente pensar sobre cultura, consciência e tecnologia. Tudo isso muito conectado com o nosso dia a dia e com o jeito que nos movemos e cuidamos uns dos outros. Então, mas antes de a gente começar, eu queria compartilhar uma mensagem super especial do nosso CEO, Ricardo Novo. Ele acredita na tecnologia como ferramenta de transformação e sabe que sem consciência ela perde a força. Essa fala reforça o nosso propósito e conecta tudo isso com a Semana Nacional do Trânsito. Vamos assistir? Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso webinar. Estamos reunidos mais uma vez para falar sobre esse objetivo tão importante de cultura de segurança do trânsito, direção defensiva, uso de tecnologias para prevenir acidentes e o que mais a gente pode fazer para salvar vidas. Infelizmente, eu estou numa viagem num fuso bem diferente do Brasil, então não pude estar aí ao vivo, mas fiz questão de gravar esse vídeo para poder participar de alguma maneira com vocês, poder estar um pouquinho mais perto. Como fundador da Mobset, eu posso afirmar para todos que o nosso propósito sempre esteve profundamente alinhado com esse tema, com tudo que a gente pode fazer para ajudar a salvar vidas e a poder ter um trânsito mais seguro, poder ter um trânsito mais sustentável. Eu mesmo passei por um acidente muito grave em 1997. Esse evento marcou profundamente a minha vida, da minha família. Então, eu falo por experiência própria o quanto que isso pode ser traumático para as nossas vidas e dos nossos familiares. Estar aqui hoje com vocês é uma realização de um grande sonho. Poder estar ao lado de centenas de mobsetters, né? Milhares de colegas da Localiza, todos com esse propósito grande, que é algo muito especial para mim e que eu tenho certeza que é especial para vocês também. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse evento, contem comigo sempre. Todos que participam desse lindo objetivo aí têm a minha admiração. Então, vou me despedir aqui com uma frase muito importante para o nosso evento, para a nossa campanha, que é: desacelere, seu bem maior é a vida. Muito obrigado e um abraço a todos. Então é isso, legal, né? Então, para começar, eu quero começar lançando uma ideia. Trânsito seguro começa na cultura. E eu começo dizendo que eu não estou aqui para dar respostas prontas, muito longe disso. Mas eu quero trazer algumas perguntas que realmente provocam. Porque eu acredito que é justamente quando a gente se questiona, sozinho ou até mesmo em grupo, que começa a verdadeira transformação. Então, vamos nessa? Então, mais uma vez a gente está aqui e, infelizmente, o assunto ainda é o mesmo. O trânsito continua matando todos os dias. Os números provavelmente vocês já conhecem. E o Brasil segue firme no pódio, em quarto lugar mundial em mortes no trânsito. Mas o que pega mesmo é a pergunta que não quer calar. Porque mesmo sabendo disso, seguimos repetindo os erros todos os dias. Então, recentemente, nós fizemos uma pesquisa com os nossos clientes para entender o que eles queriam ver nas nossas palestras. E a resposta foi muito clara. Está ficando repetitivo. Eu confesso que eu entendo e até concordo, sabe? Mas isso fez com que a gente parasse para pensar e fizesse uma reflexão muito importante. Se a gente repete as mesmas mensagens ano após ano,
por que que os acidentes continuam acontecendo? Talvez o problema não esteja no conteúdo, mas em como ele é vivido no dia a dia. Está na nossa capacidade de transformar informação em atitude e atitude em cultura. É hora de renovar, de inspirar e de provocar mudanças reais. Porque segurança não pode ser só tema de palestra. Tem que ser um compromisso que precisa ser sentido, praticado e compartilhado por todos nós. Então, queria, em primeiro lugar, olhar para quem faz diferente, né? Olhar para países que já têm um resultado muito diferente do Brasil. Então, podem observar aqui que Noruega, Suécia e Japão têm menos de 5 mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes. No Brasil, esse número já ultrapassa 19. E qual que será que é a diferença? Eles escolheram priorizar a vida, investiram em educação, campanhas, infraestrutura segura e fiscalização que realmente funciona. Criaram uma cultura de respeito no trânsito. Na Suécia, nenhuma morte é aceitável. No Japão, beber e dirigir é tabu. Na Noruega, as crianças aprendem sobre segurança desde cedo. Espanha e Austrália apostam em educação e fiscalização firme. Esses países mostram que não é só sobre regras, é sobre valores. E onde há respeito, há menos mortes. Então, aqui no Brasil, é muito comum a gente ouvir que o brasileiro é barbeiro, o brasileiro dirige mal, o brasileiro não sabe respeitar as regras. Então, a minha pergunta é: quem que concorda com essa afirmação? Quem acha que o brasileiro dirige mal? Ergue a mãozinha aqui para eu conseguir ver aqui o que que vocês acham. Ó, legal. Bastante gente pensa que realmente o brasileiro dirige mal. Acho que pode abaixar a mão aqui e esperar um pouquinho. Legal. E agora eu quero que levante a mão só quem acha que dirige mal, que não respeita as regras. Quem que acha que dirige mal e que não sabe respeitar as leis de trânsito e que é barbeiro? Quem que pensa que, olha, eu dirijo mal? Legal, aqui nós temos 4 pessoas, 5. Antes a gente tinha umas 30 pessoas, vai? 40, nós temos 4. Então, podem abaixar a mão, por favor? Então, a primeira reflexão que eu quero fazer é: quem sou eu nessa equação? Será que eu não sou brasileira? Será que não somos todos nós? Então, para entender por que fazemos o que fazemos, precisamos começar por um processo essencial, o de autoconhecimento. O autoconhecimento é mapear nossos valores, crenças, medos, necessidades e motivações. É entender que cada escolha que fazemos tem uma razão que vem da nossa criação, dos nossos propósitos e da fase que a gente se encontra nesse momento na nossa vida. Então, o que que nos guia? Valores e crenças são ideias que temos sobre o mundo, sobre o que é certo, errado, bem e mal. E essas ideias moldam os nossos comportamentos. Valores são tudo aquilo que é inegociável para a gente. Eles podem nos impulsionar ou nos travar. Quando travam, viram crenças limitantes. Já as crenças são suposições que a gente carrega como verdades absolutas. Muitas vêm da infância até os 7 anos. Outras a gente forma mais ou menos até os 24. Se a gente não se questiona, segue agindo com base nelas sem nem perceber. Então, agora deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês, que talvez vocês conheçam, que é Curitiba. A Curitiba é vista como uma capital limpa e sustentável. E isso não aconteceu por acaso, não. Foi fruto de planejamento urbano, educação ambiental e contínua e engajamento da população.
Um dos projetos mais marcantes foi a da família Folha, com personagens animados, olha que fofo, e linguagem muito acessível. A campanha ensinava as crianças sobre reciclagem de forma muito divertida. E eu me lembro bem disso, porque eu sou curitibana e vivi essa campanha na pele. Quando eu chegava em casa e falava com os meus pais sobre o que eu aprendi, eles paravam para me ouvir com muita atenção. E mais do que isso, se esforçavam para seguir as orientações, concordando com todos os ensinamentos. Era, era como se a gente tivesse construindo algo junto, sabe? E isso gerou um efeito multiplicador. E as crianças passaram a influenciar suas famílias. Separar o lixo virou hábito, virou motivo de orgulho. Mas vocês devem estar se perguntando: poxa, eu não vim para uma palestra de sustentabilidade, né? O que a família Folha tem a ver com o trânsito, né? Então, apesar dos esforços em educação para o trânsito, com campanhas nas escolas, materiais educativos e ações pontuais, a verdade é que a sociedade brasileira ainda falha em criar uma cultura sólida de respeito às regras. E por quê? Porque desde cedo as crianças observam os adultos descredibilizando normas básicas, como avançar sinal vermelho, beber e dirigir e andar acima da velocidade. E quando o comportamento dominante é o da transgressão, a educação formal perde a força, vira teoria, algo muito desconectado da realidade. Acho que muitos já ouviram aqui que a lei não pega no Brasil, né? Então, é muito curioso a gente pensar que são criadas leis com base nas necessidades da sociedade e aí a lei simplesmente não pega, né? Então, agora eu quero fazer uma pausa para reflexão novamente e perguntar: quantos aqui dirigem? Quantas infrações vocês cometem? E quantas multas realmente recebem? A gente acaba cometendo várias infrações no dia a dia, muitas vezes sem nem perceber. Mas quantas delas realmente geram consequência? Se vocês quiserem também compartilhar aqui no chat da reunião, vai ser muito legal ouvir, né, um pouco da percepção. Vi que vários aqui levantaram a mãozinha, muito legal. E aí vou pedir aqui se vocês escreverem algum comentário aqui para os meus secretários que estão aqui comigo me contarem. Vou esperar uns minutinhos. Fran, enquanto o pessoal compartilha aí no chat, queria contar um pouquinho da minha experiência, assim. Eu lembro quando eu tirei a minha habilitação e comecei a dirigir, eu achava que estava fazendo um trabalho incrível, né? E aí eu comecei a dirigir como se fosse piloto nas ruas. E eu passei por alguns sustos, assim, principalmente por excesso de velocidade em via urbana. Daí você aplica uma velocidade que não é compatível. E aí os imprevistos eles se tornam um pouco mais graves, assim. Apesar dos sustos, eu acabei tendo a sorte de não ter me envolvido em nenhum acidente. E também não acabei levando nenhuma multa nesse período. E eu acho que isso bate exatamente com essa reflexão que está aqui. Então, assim, nem sempre as ações que a gente toma de forma equivocada no dia a dia se concretizam num acidente e multa, mas isso não significa que a gente não está tomando a decisão errada. Legal, vi aqui vários comentários, né? 25 anos de direção sem nenhuma multa, tenho que manter sempre dentro das normas, tem recém-habilitado, 39 anos já tenho 15 multas na carreira e todas pagas, 15 anos de carteira e só recebi 2 multas, considero que dirijo super bem, cautelosa, 30 anos de CNH, recebi no máximo 10 multas. Muito legal aqui os comentários, tá? Eu vou até comentar uma coisa pessoal. Eu tenho alguns anos de carteira de motorista e eu até então não tinha recebido nenhuma multa. E recentemente eu recebi uma multa de estacionamento, né? Esqueci de colocar o estar, então é bem curioso. E acho que dirigir e pegar o celular, que eu vi umas pessoas falando sobre isso também, é algo muito comum, né? E eu me recordo que
eu, às vezes, né, respondia mensagem, principalmente quando estava parada no semáforo, e aí um dia eu estava andando de carro, respondendo mensagem ali do trabalho, o primeiro semáforo abriu, eu fui responder uma mensagem, eu fui andando, sabe, devagarinho, assim, só com impulso, e aí eu bati no carro da frente, porque o outro semáforo fechou, então são coisas de segundos, assim, e eu estava bem devagar ali. Mas seguimos. Obrigada aí por compartilhar a experiência de vocês. Então, a gente ouve muito falar sobre indústria da multa, não é verdade? Mas vamos pensar junto. Estudos mostram que só 2% das infrações se transformam em multa. Isso mesmo, 2%. A desvalorização das regras está enraizada numa cultura que normaliza o jeitinho e a impunidade. As leis são vistas como obstáculos, não como garantias de segurança coletiva. Mesmo que as crianças aprendam desde cedo, elas crescem num ambiente onde o errado é tolerado ou até mesmo incentivado. Sem o exemplo dos adultos, sem fiscalização efetiva e sem consequências claras, a educação no trânsito se torna frágil, incapaz de transformar comportamentos de forma duradoura. E aqui eu queria compartilhar algo muito pessoal com vocês. Eu tenho uma filha e outro dia ela falou: Papai, não bebe, você vai dirigir. E ele respondeu: Ah, é só um pouquinho, a gente está bem pertinho de casa. Na hora, aquilo me fez lembrar da campanha da família Folha. Naquela época, quando eu chegava em casa e falava com os meus pais sobre reciclagem, eles me ouviam com atenção, se esforçavam para seguir as orientações, me apoiavam. Mas por que no trânsito parece que essa lógica se inverte? A gente descredibiliza as leis, desvaloriza as normas e o pior, faz isso na frente das nossas crianças. Que mensagem será que a gente está passando para elas? Se antes os meus pais me apoiavam ao defender práticas sustentáveis, porque hoje minha filha não encontra esse mesmo apoio ao tentar proteger uma regra de trânsito? Então, a mudança começa quando reconhecemos que nós somos parte do problema, mas também da solução. Os exemplos contradizem os ensinamentos e a fiscalização é falha. Sem valorização social, sem esforço coletivo e sem consequências claras, o trânsito continua sendo um espaço onde o individualismo permanece sobre o bem comum. E talvez a grande pergunta que fica seja: que tipo de exemplo estamos dando? Que cultura nós estamos ajudando a construir? Então, aqui eu agradeço aqui pelo tempinho aqui com vocês. E vou passar a palavra aqui para o Jorge, que vai começar a nossa palestra, tá bom? Vai continuar, quer dizer, a nossa palestra. Obrigada aí, gente. Espero ter contribuído um pouquinho aí para algumas reflexões e algumas provocações, tá bom? Jorge, está com você. Obrigado, Fran. Você continua no controle, conforme precisar eu vou te pedindo para passar os slides? Como você preferir. Perfeito. Vamos seguir assim, então. Bom, então como a Fran já comentou, né, eu me chamo Jorge e hoje eu atuo como gerente de produtos e também gerente da área de sucesso do cliente aqui na Mob7. E a ideia aqui, né, dessa segunda parte da nossa apresentação é compartilhar um pouco da minha experiência, né, como pessoa, um pouco do que eu tenho aprendido aí ao longo desses 5 anos à frente aqui desse time na Mob7. E eu acho que a gente tem bastante ideia para trocar. A gente começa falando aqui sobre ciência e consciência na direção defensiva. E é muito legal porque é importante que a gente entenda como que o nosso cérebro funciona, porque a partir disso a gente pode começar a questionar um pouco melhor algumas decisões que a gente toma automaticamente no dia a dia. Fran, vamos passar para o próximo slide? Então aqui a gente já começa, né, falando que dirigir bem não é uma questão de ter controle, é uma questão de fato de ter consciência. O risco no trânsito pode não estar na rua, mas dentro da sua mente. Então o que significa? Que a gente tem alguns fatores
invisíveis e que o nosso cérebro trata isso automaticamente e a gente acaba não percebendo. Mas a gente é muito influenciado por emoções, crenças, padrões mentais e entender isso é essencial para ter uma direção verdadeiramente defensiva. Porque dirigir um veículo não é só controlar ele, é tomar decisões rápidas, interpretar sinais, lidar com imprevistos, regular emoções, e tudo isso acontece em poucos segundos. E um pequeno erro pode acabar sendo fatal. Antes de falar de técnica, a gente precisa falar sobre consciência, porque direção defensiva começa muito antes de freio, acelerador, marcha e tudo mais. Começa na forma como você pensa, sente e reage. E quando você entende isso, você começa a dirigir de outro jeito, com mais atenção, mais respeito e muito mais responsabilidade. Pode passar para o próximo. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o reflexo do ser humano quando ele tem uma situação não esperada. Então, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa de idade média ali, antes dos 50 principalmente, tem um tempo de reação na casa de 1,5 segundo. Então isso significa o quê? Que se você estiver transitando a 80 km por hora, você vai percorrer 33 metros antes de frear. Quanto que é 33 metros na prática? Quando você está andando em área urbana, isso significa que você percorreu mais ou menos meia quadra. Então assim, não é algo tão pouco assim. E outros fatores podem influenciar nesse tempo de reação. Então, o sono, a distração, o estresse podem duplicar ou eventualmente até triplicar essa distância. Agora imagine se tem um outro carro na tua frente ou se tem um pedestre atravessando e você está desatento, aqui a gente pode ter uma situação que pode ser fatal. Então, por isso que a gente diz que quando a gente está andando atrás de um outro veículo, é importante que a gente mantenha uma distância de segurança. Imagine que na frente desse veículo tenha passado um animal na pista, ou uma criança, um ciclista, por qualquer motivo, um buraco, por qualquer motivo esse veículo da frente precise fazer uma frenagem de emergência. Eu constantemente vejo veículos na rua ainda andando colado, que a gente chama, né? Andando colado no veículo da frente. E eu fico pensando, se a gente tiver uma situação imprevista ali, provavelmente isso vai gerar uma consequência muito pesada. Pode passar para o próximo. E aí, quando a gente começa agora a falar sobre o excesso de confiança, o grande perigo é achar que a gente dirige melhor do que a gente realmente dirige. A Fran fez essa provocação ali no começo, então a gente viu que 40 pessoas levantaram a mão dizendo que acham que o brasileiro dirige mal. Mas na hora de assumir quem de fato dirige mal, a gente diz que foram só 4. E até fazendo um paralelo com vocês, eu estava vendo um outro estudo, eu não me recordo a fonte nesse momento para compartilhar com vocês, mas o número de pessoas que têm hipertensão normalmente é 2 a 3 vezes maior do que as pessoas realmente julgam, assim como diabetes também. Então você pensa, a gente acha que a nossa saúde é muito melhor do que ela é. A gente também acha que se exercita muito mais do que a gente realmente pratica na realidade. E no trânsito é igualzinho. Então a gente, por conta dessa autoconfiança e achar que a gente dirige bem, a gente acha que o acidente com a gente não vai acontecer. E conforme vai passando o tempo, eu vi que várias pessoas compartilharam ali no chat o tempo de experiência no volante, e eu deixo aí principalmente para as pessoas que estão dirigindo mais tempo, essa segunda reflexão aqui, que é: eu dirijo há 15 anos e nunca sofri um acidente, ou eu dirijo há tanto tempo e nunca tomei uma multa. Isso não significa que não vai acontecer. E quanto mais tempo a gente passa e menos essas situações se concretizaram em algo mais grave, a gente passa a baixar a nossa guarda. E quando a gente baixa a nossa guarda, significa que eu estou dirigindo com menos atenção. E lembra que eu falei que o tempo de reação normalmente é de 1,5 segundo? Em situações de autoconfiança, provavelmente esse tempo de reação vai ser maior. Então o tempo para lidar com adversidades vai ser diferenciado.
80%, né, dos nossos motoristas acreditam que dirigem melhor que a média. Então aí fica uma reflexão. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Pode passar para o próximo. E aqui eu queria falar, né, sobre alguns... Eu comentei, né, que a gente ia usar um pouquinho de neurociência aqui para conversar hoje. E a gente vai começar sobre o viés de pressa. E aí, quando a gente pensa que precisa chegar rápido em algum lugar, porque está atrasado para uma reunião, buscar filho na escola, ou combinei um horário com alguém e não vou chegar dentro do prazo, a primeira reação que vem automática para o nosso cérebro é: pisa um pouquinho mais no acelerador que vai dar tudo certo. Mas o que a gente não pensa? O quanto de fato eu vou ganhar tempo acelerando mais? Pense que em vias urbanas, normalmente a gente vai ter outros veículos compartilhando a pista com a gente, vai ter semáforo. Então, eu vou ter que acompanhar o fluxo, o bloco de veículos que está se deslocando naquele momento. Não vai adiantar você tentar acelerar mais. Na prática, o que você vai conseguir é consumir maior combustível, ter menos tempo para uma reação de segurança e andar numa velocidade que não é compatível e numa velocidade maior do que outros veículos que compartilham a pista contigo, aumenta ainda mais o risco. Então, o que eu quero trazer aqui é: às vezes a gente pensa que acelerar ganha tempo, mas a gente não pensa nas consequências que isso pode trazer. Então, e aí, de novo, eu gosto muito de materializar isso através de exemplos reais. Durante um tempo, eu sou de Curitiba também, assim como a Fran, e durante 2 anos eu morei em Joinville. E como toda a família estava aqui, era muito comum, todo final de semana, eu fazer o que a gente chama de bate-volta, né? Vem na sexta, volta domingo. E normalmente, eu acabava andando um pouco acima da velocidade, ali 10, 20 quilômetros. Numa outra palestra a gente já falou sobre isso, né? Sobre 10 quilômetros por hora não faz diferença. A gente trouxe exemplos que mostram que pode ser, a consequência disso pode ser bem grave também. E um dia eu tomei uma multa assim. E daquelas multas que a gente vê e passou 1 ou 2 quilômetros por hora acima da tolerância. E volta aquela de, foi injusto, eu estava praticamente no limite, estava um pouco acima. Mas isso me fez refletir um pouquinho. E nas próximas vezes que eu viajei, eu procurei manter o limite de velocidade da pista. Então, em trechos que era de 80 em serra, eu andava 80. Em trechos que era permitido 100, eu andava 100. E o que eu descobri que num deslocamento de 1h20, eu estava ganhando entre 5 e 10 minutos apenas. E aí, quando você pensa que esse deslocamento acontecia numa sexta-feira à noite ou num domingo à noite, que eu não tinha nenhum compromisso na sequência, eu não tinha nenhum motivo que justificasse esse excesso de velocidade, eu passei a, de fato, dirigir dentro do que manda a lei, e desde então essa foi a última vez que eu tomei uma multa de velocidade, e eu tendo a sempre compartilhar um pouco desse meu exemplo com outras pessoas, porque é bem comum encontrar em conversas com rodas de amigo as pessoas contando experiências de se deslocar da praia para a cidade, fazer trajetos de 200, 300 quilômetros e usar o fator de eu fiz rápido em tanto tempo como se aquilo fosse um troféu. E aí eu fico pensando, né? Mas isso é um troféu para quê? Qual foi a conquista de fato que essa pessoa teve? Ela não estava disputando uma corrida. Aquele não era um ambiente adequado para esse tipo de prática. Mas vamos passar aí, Fran, para o próximo. E aí, o maior risco do trânsito pode estar dentro do carro e dentro de você. Então a gente diz aqui que dirigir bem é entender que você não é invencível. Então a gente precisa ser humilde no trânsito, manter a atenção plena, gestão emocional. Então, uma dica que eu dou para vocês também é: se acontecer algo muito grave no dia a dia, por exemplo, o falecimento de um ente querido e que você precise fazer um deslocamento para uma outra cidade, peça para que alguém faça essa condução para você. Pode ser que você não perceba, mas mentalmente você pode não estar apto a fazer essa direção nesse momento. Então vamos ter um pouco mais de consciência sobre os limites que a gente tem como ser humano. A gente não é super-herói e a gente não é invencível.
E aí aqui a gente, com esse slide, a gente fecha a parte de reflexão sobre neurociência, e eu queria passar para o nosso próximo tópico, que é falar um pouco sobre como que a gente vem utilizando tecnologia para ajudar a salvar vidas. Fran, pode passar para o próximo. Então, a gente já tem uma série de soluções no nosso dia a dia, e essas soluções podem transformar a vida tanto dentro da gestão de frotas, quanto na nossa vida no dia a dia, sim, porque os carros hoje em dia já começam a vir com algumas tecnologias embarcadas. Eu vou comentar sobre algumas que estão aqui no slide e vou tentar trazer algumas adicionais que talvez não estejam aqui. Então, aqui a gente está dizendo que tem o cinto de segurança. Pô, o cinto de segurança existe há muito tempo. Inicialmente, a gente tinha aquele cinto que era apenas abdominal, mas daí a gente entendia que ele não impedia o movimento do tronco para frente, e aí a gente evoluiu para o cinto de 3 pontas. A gente tem um airbag. No Brasil, o airbag começou a ser obrigatório para veículos fabricados a partir de 2013, embora para veículos importados a gente já tivesse a presença deles aqui no Brasil. E existe um estudo que traz para a gente aí que a gente tem quase 5 mil vidas salvas por ano nos Estados Unidos por conta do airbag. Então, pô, isso é muito legal. Assim como o ABS e o controle de tração, eles evitam ali que você tenha o travamento enquanto você freia, então as rodas não vão travar, isso permite que você mude de direção enquanto você está freando. E aqui vale uma reflexão, tá? O ABS não significa que você vai reduzir o tempo de frenagem. Algumas pessoas têm essa visão equivocada a respeito desse tipo de tecnologia. O ABS permite que você mude de direção enquanto está freando e não perca o controle do veículo. E aí existe o controle de tração. O controle de tração serve para que num terreno de baixa aderência ou numa curva que você acabou entrando numa velocidade um pouco maior, o carro tenha uma tecnologia que usa o acionamento de freio de cada roda individualmente, ou em alguns veículos que tem uma tecnologia um pouco mais evoluída, ele distribui potência de forma desigual entre as rodas para ajudar nesse controle do veículo. Mas, de novo, essas tecnologias não são bala de prata. Elas servem para auxiliar o motorista, para reduzir impactos em caso de acidente, mas não significa que você se torne ainda mais invulnerável por estar utilizando esse tipo de tecnologia. E os radares, eles têm sim uma importância muito grande, principalmente para regulamentação de velocidade e garantir que os veículos respeitem a velocidade daquela via. Mas em área urbana, eles têm um fator ainda mais importante, que é evitar atropelamentos, e se a gente tiver atropelamentos, que eles não gerem tanto impacto assim em vidas. E aí o que eu comentei com vocês que a gente tem de tecnologias mais recentes que não estão presentes aqui nesse slide. Hoje em dia a gente já tem piloto automático que mantém a distância automaticamente ali do veículo da frente, que a gente chama de piloto automático adaptativo, ou também conhecido pela sigla ACC. A gente tem assistente de permanência em faixa. A gente tem frenagem automática em casos em que o veículo identifica que você vai ter uma situação de colisão. A gente tem veículos que, quando um veículo se aproxima muito rápido da traseira do veículo, ele acende o alerta automaticamente. Então, veja, a gente tem uma série de tecnologias aqui para nos auxiliar. Mas o que eu posso dizer para vocês? E ainda voltando um pouquinho para o tópico que a gente falou anteriormente. Essas tecnologias não vão salvar a gente se a gente não tiver consciência enquanto a gente dirige. Ainda assim, o ser humano tem um papel crucial aqui no resultado do trânsito. Fran, pode passar para o próximo, fazendo um favor. E aqui, eu queria até pedir, né, para que vocês compartilhem aqui no chat com a gente, se vocês viram algumas dessas tecnologias salvar a vida de alguém. Pode ser uma experiência própria ou uma experiência de algum amigo, algum familiar, algum conhecido. Eu vou dar uns minutinhos aqui para que vocês possam participar com a gente no chat.
Bom, deixo o chat continua aberto aqui, eu vou dar sequência na apresentação, e aí caso alguém tenha alguma contribuição, eu comento um pouquinho mais para frente. Fran, pode passar para o próximo. Então, aqui a gente diz que o presente já tem sensores, dados e alertas. O que falta é usar tudo isso com um propósito. E aqui hoje a gente, principalmente na frente de telemetria, a gente tem uma série de dados que mostram como os colaboradores estão dirigindo. Então a gente tem informações referentes à velocidade, frenagem, curva, aceleração brusca, horário que o veículo é utilizado. Então isso também permite que a gente tenha visão de direção contínua. E esses dados ajudam os gestores a identificar riscos, tomar decisões preventivas. E além da telemetria convencional, a gente mais recentemente agora tem evoluído para soluções de videotelemetria, que são câmeras que filmam tanto a cabine quanto a pista, com o uso de inteligência artificial que permite identificar se o motorista está cansado enquanto ele dirige, se ele está utilizando o telefone celular, se ele esqueceu de colocar o cinto de segurança. E tudo isso com feedback em tempo real na cabine. Então a ideia realmente é ser como um copiloto e ajudar o motorista a se tornar um motorista melhor a cada dia, assim como a gente monitora o que acontece na pista no sentido de ajudar a avisar ele que ele está rodando muito próximo do veículo da frente, avisar ele que ele não está respeitando uma placa de velocidade, que ele está ocupando duas pistas ao mesmo tempo e que isso pode trazer uma situação de risco para ele. Então aqui a gente está dizendo que essa tecnologia ela vai muito mais no sentido de trazer informações para que a gente tenha uma melhoria contínua do trânsito. A principal ideia é realmente conscientizar as pessoas. A ideia não é que o gestor tenha acesso à câmera em tempo real e que fique assistindo o que o motorista está fazendo dentro da cabine. A solução com inteligência artificial apoia exatamente nisso, porque ela só vai trazer o que de fato é relevante e que precisa ser tratado. E aí o gestor ganha muito tempo, porque ele não precisa ficar olhando isso no dia a dia, ele pode realmente utilizar ferramentas de gestão como indicadores, aí é através de Pareto, né, que é o famoso 80-20, né, 80% dos problemas estão em 20% dos principais comportamentos de risco, e aí isso vai ajudar muito a empresa a guiar palestras, trazer mais treinamentos e formação, né, adequada para ajustar a operação do dia a dia. Pode passar para o próximo? E aqui são os exemplos, né, que a gente falou para vocês, né, relacionado à telemetria através de vídeo. Então, alerta de colisão frontal e ponto cego, direção com sono, falta de cinto de segurança, distração, que pode ser tanto o uso do celular, olhando para o lado, olhando na multimídia, configurando o painel de instrumentos do veículo. A gente tem até um caso de um cliente que já está fazendo uso da nossa tecnologia de videotelemetria. E a principal motivação que levou ele a contratar isso é que um motorista da operação dele estava usando a multimídia e não viu que um caminhão estava parado. E aí essa caminhonete acabou colidindo na traseira desse caminhão. Eu não sei se vocês chegaram a ver recentemente, mas a gente teve uma situação de um caminhão que estava parado num congestionamento e o motorista acabou cruzando os braços assim. E aí ele fechou os olhos, então ele acabou cochilando nessa situação e ele aliviou o pé do freio. Quando ele fez isso, a carreta começou a andar. Só que, para quem não sabe, uma carreta carregada tem aproximadamente 50 toneladas. Mesmo que ela esteja a 2, 3, 5 km por hora, que é uma velocidade baixa, a energia dessas 50 toneladas em deslocamento é uma energia bem grande. E na frente dessa carreta tinha uma Captur e uma outra carreta na frente da Captur. Esse caminhão ele passou por cima da Captur e usou a Captur de rampa para subir em cima da carreta da frente. E aí você já deve imaginar o que aconteceu com o ocupante do veículo da Captur, né? E foi por um momento ali de segundos e que infelizmente isso acabou custando a vida de uma pessoa.
E aí, Fran, passando para o próximo slide, dá o play no vídeo para a gente, para mostrar uma situação. Aqui a gente tem um cliente que faz uso da nossa tecnologia de vídeo, e aqui a gente consegue perceber pela informação na barra ali embaixo, que esse veículo está se deslocando a 82 km por hora, e esse vídeo que tem duração de 15 segundos, o motorista está durante o tempo inteiro com o celular na mão e olhando para esse celular. E aqui a gente está falando de um caminhão que tem sim uma carga bem pesada e que provavelmente tem aí na ordem de 50 toneladas que eu comentei com vocês. Aí vocês lembram lá do tempo de reação que a gente falou que 1,5 segundo representava 30 e poucos metros? Imagina uma situação em que você está 15 segundos sem olhar para frente. Isso significa que esse veículo andou aproximadamente meio quilômetro sem olhar para a pista. Apenas olhadas rápidas para garantir que o veículo estava na pista dele e não invadindo uma pista contrária. E se algum veículo que está numa via de acesso, no acostamento, e acessar a pista e esse veículo não vê? Vai ser muito complicado. Aí o Hugo trouxe uma pergunta ali pra gente no chat, né? Justa causa? Eu vou te dizer, Hugo, que vai depender, tá? Vai depender do quê? Vai depender de como que a gente tem a formalização disso junto à política de frota. Então eu também trago um fator super importante aqui para vocês, principalmente para quem é gestor. As regras do jogo precisam estar muito bem claras. Então você precisa dizer para os seus motoristas, principalmente aqui quando a gente está falando de videotelemetria, é importante dizer quais dados a gente vai coletar e para qual finalidade esses dados serão utilizados. Por quê? A partir do momento que a regra do jogo estiver bem clara, é muito mais fácil você tanto dar bonificações quanto aplicar penalidades. A partir do momento que a gente tem uma regra onde não está combinado o que pode e o que não pode, aí você pode estar jogando contra ao fazer uma demissão de justa causa numa situação dessa. A gente sabe que utilizar o celular, até na nossa legislação, está muito claro que é errado, mas aqui nesse caso o motorista pode inclusive alegar que ele estava sendo monitorado sem a devida formalização e que a empresa não avisou que ia fazer isso e que ele foi injustiçado por essa decisão. Então é bem complicado, sabe? A orientação que eu dou para vocês é sempre busquem apoio de uma assessoria jurídica, tanto para a construção da política de frota, quanto no momento de uma tomada de decisão que leve aí principalmente a uma situação que pode ser justa causa. E muito bem observado ali pelo Hudson, ele estava sem cinto de segurança, tá? E o que a gente percebeu na operação desse cliente é excesso de velocidade, não uso de cinto de segurança e celular, normalmente são observados simultaneamente, tá? O motorista normalmente faz as três coisas ao mesmo tempo. Então imagina o risco. E a gente também viu situações de ultrapassagem em faixa contínua. Então você soma tudo isso, né? E daí você já pensa o quanto, né, que isso traz de risco. E a Adriele também trouxe, né, que pode ser que a empresa diga que... Pode ser que o colaborador diga que é por uma necessidade da empresa, inclusive, que ele está fazendo uso desse telefone celular. Então aqui fica uma outra reflexão para vocês. Tentem evitar comunicações online com o motorista. Tentem fazer comunicação através de mensagem, e-mail e tal, e tentem evitar comunicações que gerem uma distração adicional para ele. Vamos passar para o próximo, Fran, por favor? E aqui a gente diz que o futuro não é ficção científica. Ele já está rodando nas nossas ruas e já ajuda a salvar vidas. Então os carros autônomos já têm zonas que a gente chama de zona L4. Então, para quem não sabe, são poucos locais do mundo que já é permitido veículos autônomos, tá? A gente está falando de menos de 10 cidades nos Estados Unidos e umas 2 ou 3 cidades na Europa e mais ali uma operação no Japão também. É muito complexo, depende de uma estrutura viária adequada, depende da prefeitura sinalizar que aquela região está pronta para veículos autônomos e depende também do fabricante do veículo fazer um treinamento do modelo dele dentro daquela cidade. Então, fica a triste notícia aqui para vocês, se alguém
comprar um veículo autônomo e fizer importação independente, né, trazer um veículo desse dos Estados Unidos para o Brasil, infelizmente a direção autônoma não vai funcionar aqui ainda. Pouquíssimos países estão preparados para essa realidade. A gente já tem semáforos inteligentes que se adaptam ao fluxo. Aqui em Curitiba, dando um exemplo para vocês, para quem já conhece, né, a gente tem a canaleta do ônibus, então é uma pista onde o ônibus anda com exclusividade. E eu lembro que eu andava bastante de ônibus há anos atrás e tinha um sensor no chão antes do semáforo. E aí o que acontece? Quando o ônibus se aproxima do semáforo, ele reduz o tempo que o semáforo fica fechado para dar prioridade para o ônibus. Então é uma iniciativa muito legal, por quê? Porque ela incentiva o uso do transporte coletivo, muitas vezes sendo uma opção mais rápida do que o trânsito por automóvel no congestionamento. Algumas cidades já também utilizam sensores para detectar pedestres e ciclistas. E aí, usando aqui o exemplo de Curitiba também, a gente começa a aplicar em alguns locais aqui de Curitiba esse tipo de tecnologia, onde a gente tem uma luz luminosa no chão verde ou vermelha, que indica ali claramente, né, se pode ou não fazer a travessia, e que ela ilumina a faixa dos pés dos pedestres, e isso fica muito mais claro para os motoristas também, para ver que aquele pedestre está num momento de travessia permitida ou não. E aí, como eu trouxe anteriormente aí para vocês, a gente já vem fazendo muito uso de IA para prever acidentes muito antes que eles aconteçam. E aí, Fran, pode passar para o próximo? Então, como a gente falou, né, a tecnologia já está pronta. E você? Quantas vezes você já viu alguém com um carro cheio de tecnologia, mas usando o telefone celular? Quantas vezes você já ignorou um alerta de velocidade e um aviso de cansaço? E é por isso que a gente fala tanto de cultura, porque a tecnologia sozinha não vai resolver o problema. A gente precisa andar de mãos dadas. Quando a gente fala de ambiente corporativo, significa andar de mãos dadas com gestão de frotas, com a área de segurança de trabalho, com a conscientização do condutor e tentando criar uma cultura de segurança na empresa inteira e na nossa sociedade. A tecnologia pode até dirigir, mas a consciência ela é só sua. Pode passar para o próximo? E aqui a gente diz que, desculpa, acabou passando, eu ia falar do slide anterior, o impacto real da telemetria, quando o dado vira decisão, é que a gente vem trabalhando bastante com os nossos clientes e a gente tem aí observado redução de 70% de comportamentos agressivos. E quando a gente olha para custos de sinistralidade, multa, a gente tem na média 20%, mas eu digo para vocês, a gente tem clientes com maior nível de engajamento que a gente consegue superar, inclusive, a barreira dos 40%. Então, eu digo para vocês que é exatamente isso, a tecnologia está aí, mas a grande diferença que a gente vê realmente acaba ficando do lado da cultura na empresa. E aí queria pedir para vocês, né, passar um feedback para a gente, se você já recebeu, né, esse tipo de orientação do gestor com base em dados de telemetria. Então traz aí para a gente. E aí, enquanto o pessoal compartilha, eu vou ver um pouquinho aqui do que a gente tem no nosso chat. Então a Miriam trouxe, né, que o time de sucesso do cliente tem apoiado empresas na construção de política de frotas mais seguras, eficientes, com base em dados de telemetria e boas práticas de direção. Exatamente, o que tem resultado em uma série de cases. Se vocês olharem no nosso site, a gente tem recentemente o caso aí da Heinz, com o polêmico ketchup em cima do carro, né, que fez muito sucesso. E a gente está com mais 2 cases no forno que a gente deve publicar em breve, né? Eu não vou dar spoiler ainda do nome dos nossos clientes. E aí o Rosenildo diz que a filha sofreu um acidente, ela era passageira em um táxi e o cinto de segurança salvou que ela sofresse danos maiores. Ela fraturou a tíbia, mas o local onde o cinto pega no corpo ficou queimado de tanta força que o cinto fez para segurar o impacto. Então imagine se esse impacto não tivesse sido do cinto no corpo, né? E tivesse sido do corpo em alguma parte do veículo. É bem complicado mesmo. E aí o Igor trouxe aqui pra gente que realmente depende da política de frota, depende da política, né? Por lei, o uso do telefone celular só pode com o GPS,
e ele deve estar em um suporte. Dirigir veículo manuseando o telefone celular e sem cinto de segurança gera multa, que o condutor sabe que é grave, gravíssima, mas a empresa deve sempre retificar para o funcionário, por ser o celular o único meio de contato, mas o que ele devia parar e estacionar para falar com alguém. Estacionar o que foi passado ao condutor. Então, realmente, a gente vê que nem sempre a orientação vem da melhor forma, né? E fica a reflexão aí, a responsabilidade da gente, né, como líderes, transformar a nossa empresa. E aí, passando para o próximo, Fran, a gente tem aqui cultura, consciência e tecnologia. A união dessas três frentes é que, de fato, vai ajudar a construir o nosso futuro da mobilidade. Pode passar para o próximo, Fran? E aqui a gente tem uma imagem bem legal, né? A gente está chegando aqui no fim da nossa apresentação, mas queria que a gente fizesse uma reflexão. A gente tem o pai e o filho sentados aqui em cima do capô de um veículo, olhando juntos, né, uma foto de uma câmera. E é uma cena bem simples, mas ela é bem poderosa. Ela representa tudo o que a gente falou hoje. É cuidado, presença, afeto, memória. Porque no fim das contas, o trânsito não é sobre carros, é sobre pessoas. É sobre voltar para casa. É sobre poder viver experiências através da mobilidade. E para quem te espera, para quem te ama, e cada escolha consciente no trânsito é um passo nessa direção. Então eu deixo aqui uma última provocação. Como cada um de vocês vai contribuir a partir de hoje para salvar uma vida no trânsito? Como que a gente juntos consegue construir esse trânsito mais seguro? Pode ser na sua frota, na sua empresa, no seu dia a dia, mas todos nós temos esse poder. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. A gente vai colocar um vídeo na sequência aqui para que vocês assistam. E depois do vídeo eu não vou entrar novamente, tá? Porque apesar de já ter visto esse vídeo algumas vezes, ele é bem chocante para mim e normalmente ele me deixa sem palavras. Então depois do vídeo eu vou pedir que a Fran passe diretamente ali para o nosso slide de encerramento, que vai ter o QR Code. E através desse QR Code a gente vai pedir para que vocês compartilhem um pouco como que foi a experiência, né, dessa palestra do dia de hoje. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Então, o Jorge me deixou essa missão aqui difícil, que também o vídeo mexe bastante aqui comigo. E em nome da Mobsite Localiza, eu agradeço pela presença de todos, por ter dedicado esse tempinho aqui na agenda. A gente vive um mundo muito apressado, né? Então, parar e ter essa possibilidade de dividir um pouco aí do nosso conhecimento, da nossa experiência, é muito importante, muito gratificante para nós, tá? Muito obrigada. Deixem aqui a opinião de vocês, é muito legal a gente ouvir vocês e também para que a gente possa melhorar e desenvolver novos conteúdos, tá bom? Muito obrigada aí a todos e seguimos. Abraço. Tchau, tchau.